Olá, pessoal. Não poderia iniciar sem dar uma boa noite especial às consciências intrafísicas, todos nós, todos vocês, e às consciências extrafísicas, assistentes e amparadoras. Lembro aqui que estamos transmitindo ao vivo pelo aplicativo Zoom e ainda em gravação pelo YouTube, Facebook e Instagram. O tema sugerido para hoje, 4 de julho de 2023, é um crescendo, é uma sequência evolutiva, é uma escada da família nuclear, que é a família primária, ou núcleo, à família consciencial. E para a reflexão inicial, quem menospreza os membros da família nuclear tende a desprezar os componentes da humanidade em geral, evidenciando, assim, a antiassistencialidade. Então, prestemos bem atenção a esse contexto. Faremos a abordagem pelo paradigma consciencial. Agora, se a pessoa já pacificou a família nuclear, está apta às assistências mais profundas a outras famílias e parafamílias, ou seja, aquelas famílias que estão no plano extrafísico. Portanto, sejam bem-vindos. Direto ou indiretamente, a convivência com as demais dimensões, portanto, convivência interdimensional, por ser uma realidade, nos mostra que, por onde estivermos, estaremos coexistindo. Estaremos coexistindo, convivendo com consciências extrafísicas. Vendo ou não as vendo, sentindo ou não as sentindo, elas estão presentes de acordo com a afinidade daquele momento, daquele estado de ser de cada um. Nossa família, de fato, é sempre intrafísica e extrafísica. Que tal empreendermos, ou seja, investir em nossa evolução pessoal, usando o esclarecimento e o exemplarismo como ferramentas assistenciais? Uma indagação, um questionamento. As consciências criam as ideias. As ideias criam as famílias. As famílias criam as cidades. E as equipes, os grupos, em cada cidade, criam a evolução. Ok? Esse é o início para uma reflexão mais ampla, profunda, um aquecimento cognitivo, para a gente entrar no assunto propriamente dito. Bom, família e raiz do passado. E aqui a gente pode começar fazendo uma pergunta. Quem é a pessoa junto de você, do seu núcleo mais chegado nesta vida, que ajuda mais os outros? É aquela personalidade que deseja que aconteça o melhor para todos. Preste atenção em sua família, em seu grupo social, em seu grupo profissional, em seu grupo consciencial. Isso é uma guinada de rumo, é um giro
na realidade, para que se entenda melhor a família nuclear, como também a sua profissão, a sua mesologia, que é o ambiente onde você se manifesta, quer seja social, quer seja de trabalho, de lazer, de estudo, até chegar, por exemplo, à família conscienciológica, a família consciencial. Nós vamos desmembrar isso mais em seguida. Portanto, nossa família tem como raiz a multiexistencialidade. É uma sequência, tá? Na família, há a abertura do jogo. É a família consciencial. E esta é a definitiva. É a que tem raiz multiexistencial, multissecular. Então, você parte de um início para chegar a um contínuo cada vez mais avançado. Agora precisamos prestar mais atenção nesta existência, né, nesta vida recente, porque ela nos dá o diagnóstico das anteriores. Respondendo ou buscando resposta para aquelas perguntinhas: quem eu sou, de onde vim, para onde vou, por que eu sou o que sou, por que eu tenho o que tenho, por que eu faço o que faço. Quais são as minhas aspirações, minhas lembranças, minhas tendências? Essas perguntinhas, tá? Prestando atenção a isto, teremos um diagnóstico de como éramos, né? Para hoje estarmos sendo o que somos. Esta é a importância da localização da consciência no tempo e no espaço. A família nuclear, a família profissional, a família social. Que tendências? Por que eu estou na profissão X? Por que eu nasci dessa família? O que eu tenho com ela? As perguntas nos conduzem às respostas. Então, identificando essas pessoas, cada um tem que ver qual é a sua verdadeira obra de arte, ou seja, aquele trabalho mais importante que essa consciência faz, com sua obra existencial para com os outros. Então, há uns problemas difíceis de relacionamento que todos nós temos. São esses relacionamentos que a gente tem que entrosar, que a gente tem que melhorar, que a gente tem que unificar e resolver. Não dá para fugir deles. A importância de se enfrentar problemas é a resolução do problema. E mais do que resolver, é como foi resolvido. Como você se sentiu, como trabalhou as ferramentas disponíveis para a solução daquele problema. Deixou os envolvidos em uma situação melhor ou em uma situação pior? Ninguém entre nós tem relacionamentos pacíficos já completos. Não existe isso em nosso nível. Há incompletude de relacionamentos com todos nós. Veja bem, abençoa-se, reconcilia-se, ajuda-se, o que mais? Perdoa-se, doa-se. Esse é o caminho, não é? Quem faz isso anda mais depressa. Não tem nada a ver com religião, nem tampouco com formação cultural. Tudo depende da estrutura, né? A natureza da convivialidade, que é multissecular, é uma sequência, né? É multimilenar. Né? O nosso início não é o nascimento genético, ou com o nascimento genético. Né? A gente traz
uma bagagem paragenética, né? As genéticas das demais existências, que formam, evidentemente, uma forma para que a genética atual, no caso, ou cada genética, né, seja preparada para que não haja conflitos em si de nascimento, com feto, crescimento e adaptação. Então, a família mostra a raiz do passado. É a ponta do iceberg. Analisando a família, pesquisando a família, se tem respostas para se saber por que cada um de nós está inserido nessa família, ou, no caso, em sua família. Por exemplo, o filho ou a neta que nasceu vem para as coisas caminharem. Há uma sequência nisso. Nós todos estamos nos liberando, né? Liberando-os. A ressoma, ou seja, o renascimento, ou a dessoma, que a gente tem como a morte, né? O descarte desse corpo físico, biológico, entende? São uma beleza, né? São maravilhas que nós temos como oportunidade evolutiva. Ficamos todos livres do povo que não quer melhorar. Livres de um lado e livres do outro lado. Como assim? Quando saímos do extrafísico, que comumente conhecemos como espiritualidade, deixamos lá aquelas consciências que ficam libertas, ou nós nos libertamos delas. Vou colocar por esse ângulo, tá? Passamos todo um período aqui na intrafisicalidade e dessomamos, ou descartamos nosso corpo físico biológico. Deixamos aqui todas aquelas consciências, tá? Que não mais precisam, né? Ou que nós não mais precisamos estar com elas, porque se nós chegamos a descartar esse corpo físico biológico, considerado morte, é porque o nosso projeto, o nosso compromisso, a nossa programação existencial aqui chegou ao final. Concluída ou não, mas chegou ao final. Então, nós nos vemos livres, né, dessas consciências, tanto as boas como aquelas que nos cutucam, tá? Que são as credoras, tanto de lá como daqui, dependendo do contexto, de onde estivermos. Aí vem a família nuclear, né? A pessoa chegou, né, ou chega à família nuclear pela genética, através da melhor coisa que pode acontecer para ela. Ela não deve reclamar. Como tem gente que reclama, né? Ela não deve ir contra essa família, porque tem um motivo para estar nela. É necessária por diversos motivos. A família nuclear tem que ser preservada, porque se a pessoa está aqui, deve isso à primeira família, que é o núcleo inicial. Nós falamos como sendo família nuclear. Se a pessoa não se dá bem com a família, é o problema da genética e das vidas anteriores, que a gente cita a paragenética, cada genética anterior. Cada genética se refere a uma existência. Então, a paragenética é o acúmulo de todas as genéticas anteriores que servem como base para a formação da genética atual. Cada existência atual da consciência. Então, a pessoa está na família para fazer o quê? Uma conciliação ou reconciliação com seus componentes. Então, paciência, né?
Devemos ter muita paciência com os componentes dessa família. Vamos entender as pessoas, vamos ajudar a essas pessoas, além de fazer sempre a conciliação necessária que decorre durante toda a existência. Estando nela, diretamente, ou já tendo saído dela para a formação de outras famílias. A assistência deve continuar de acordo com a necessidade dos seus componentes. Então, de acordo com o progresso ou o processo evolutivo, o processo de afinidade, se você tem a síndrome do estrangeiro, que é um inconformismo na família, está sempre inquieto, sem entender por que está ali, tudo incomoda, é como se estivesse fora do seu país, do seu núcleo, do seu grupo, né? Então, se você se considera que não faz parte dessa família e que nasceu num ninho de víboras, vou colocar desse jeito, é porque você é uma víbora. Ponto. Não adianta se achar, né, fora de um contexto. Sempre estamos inseridos em um contexto porque nos encaixamos ali. Se a família é considerado uma víbora, você é uma víbora. Os componentes da família são uma víbora. Ok? Não adianta se esquivar de jeito nenhum. Ninguém nasce errado. Todo mundo nasce certo. Princípios, leis universais. Lei da causa e efeito, né? Lei da afinidade. Os afins se encontram, se atraem, se reencontram. Ninguém se esquiva disso aí. Bom, o que trouxemos nesse slide de mensagem? A família nuclear é a primeira equipe intrafísica da vida humana. Porém, não é mais importante. Não é a mais importante. É a inicial. Para daí, sim, de acordo com o rendimento, processo de crédito e débito, se passa para outras famílias e vai conquistando outros momentos evolutivos. Vamos entender isso na sequência. Aqui eu estou trazendo algumas perguntinhas tiradas de cursos feitos por alunos, tá? Inclusive feitas ao professor Valdo Vieira. Eu achei essa pergunta importante, como também a resposta, porque mexe com uma realidade nossa, de preconceito ainda existente em massa em nossa sociedade, nossa cultura. Então, a pergunta é a seguinte, sobre etnia, tá? Normalmente, a gente pode desconfiar, de acordo com a etnia da pessoa, né? Sobrenome, origem, que ela teve, que ela tem, então, que ela passou, se ela tem, a pergunta é, ela teve uma relação pretérita, no passado recente, com essa etnia, com a etnia dela, com o país que ela se encontra? Olha bem, tá? Por que ela tem essa etnia? Ou está nessa etnia? Então, a resposta é o seguinte, que pode sim. E é um indício. A maioria das pessoas, dentro da resposta dada por ele, a maioria das pessoas com sobrenome terminado em Berg, Lindbergh, tem um amigo que chama-se Lindbergh. Não é aquele que vocês estão pensando, é um lá em minha cidade, tá? Não está nascendo a primeira vez como judeu. Daí você já pode expandir essa ideia. Acontece com outros tantos sobrenomes, principalmente, e você entra no caso da etnia por completo e vai pegar muito mais dados e fazer associação de ideias. A pessoa renasce em famílias de diferentes etnias, em vidas humanas
sucessivas, a fim de caminhar abertamente para a vivência do universalismo. Aí sim, é o processo de diminuição e eliminação do preconceito. Belicismo na família. Olha, se ainda há em seu círculo de convivência, ou mesmo na intimidade da família, pessoas com alto nível de belicosidade, parcela da responsabilidade por semelhante condição é sua. Não dá para fugir disso. Tá? Não é à toa que está nessa família. Se você é, afinidade. Se você acha que não é alguma coisa, ou tem sobre isso, ou foi bastante, e vem ali para melhorar o ambiente. Ajudar aquela outra pessoa, os componentes ao seu redor, melhorarem. E, aos poucos, diminuírem o belicismo, o autoritarismo. Então, dentre as consciências cuidadoras mais evoluídas, se destacam aquelas que cuidam de animais domésticos e também dos membros da família nuclear. Então, quando você nota alguém com todo um cuidado pelos animais domésticos, todo um cuidado pelas plantas também, todo um cuidado pelos componentes de sua família e das demais famílias, ok? Essa pessoa realmente tem um nível, ou está em um nível mais evoluído em relação à média comum. Então, toda dependência, aí vem um lado contrário, né, em tese, é patológica. É patológica para quem é adulto, né? E não vamos colocar aqui a situação de criança, ainda adolescente e tal. Então, isso não importa se é dependência à pessoa, né? Se é uma dependência à família, se é uma dependência à ideia, ou ao conjunto de pensamentos daquele grupo, daquele ambiente. Nós todos devemos ser cosmoética e evolutivamente interdependentes. Qualquer dependência nesse aspecto passa a ser patológica. Aqui nós estamos trazendo um item que chama bastante atenção. É da mulher derrubadora de homens. Isso é regional, tá? Né? Tem região que se fala muito dessa forma. Ok? Então, entre as realidades que predominam para muita gente, está o sexo. O fator sexual, o lado sexual. Tá? Quem é mulher, hoje, pode, obviamente, ter sido mulher ou homem em vida humana prévia. Tá? Aí vem a derrubadora de homens, é a mulher que destrói certa família e gera uma longa série de consequências, que é uma condição muito comum em nossa sociedade, na vida intrafísica moderna. Okay? Às vezes, a pessoa entra numa família e a arruína. Ela não matou, mas foi o pivô do distúrbio, né? Grupal, daqueles componentes do grupo. Isso acontece com as mulheres em muitos contextos e níveis sociais, acarretando a interprisão grupo kármica. Quando pesquisamos essas personalidades, né, o seu passado pretérito, existências anteriores, nós vamos ver que mulheres bonitas em um passado, né, que deixavam os homens fazendo fila para elas, geralmente, na sequência de seus renascimentos, de suas ressomas, elas vêm com problemas sérios, fisicamente. Defeitos e mais defeitos, problema de coluna, problema de pele, problemas
vários membros do seu veículo de manifestação que conhecemos como corpo humano. Ok? Justamente porque não soube usar em equilíbrio a sua beleza de um passado e fez muita gente ficar de joelho para ela. Então, saibamos usar a beleza, tá, turminha? Seja comedida. O melhor empregador, tá, não é somente quem dá o emprego e paga o salário, mas aquele que preza e cuida da família do empregado. Poucas famílias fazem isso, ok? Poucos empregadores fazem isso. Se preocupam apenas com o empregado no sentido de cumprimento do seu dever ou de suas obrigações, com muitas exigências, inclusive, pagando que um salário mínimo, só porque existe um salário mínimo oficial, não é capaz de aumentar de acordo com a capacidade desse seu funcionário. E nem se interessa em conhecer a família desse empregado, para ajudar, porque está ajudando ao universo por meio daquele empregado, daquele servidor. Quem se preocupa com isso recebe mais do universo, porque se torna capacitado, consegue mérito, porque sabe lidar com os recursos que realmente possui. Pensemos nisso, tá bom? Dentre os estratos do público-alvo, né, a serem assistidos por você, por cada um de nós nesta vida intrafísica, a família nuclear é o primeiro e o mais prioritário. É ali onde a gente aprende tudo. Ser melhor ou ser pior. Ser produtivo ou ser um inútil. Ser ativo ou ser preguiçoso. Pensar na humanidade ou pensar só em si ou só no seu grupo. Contudo, em geral, você há de deixá-la. Vamos sempre deixar essa família nuclear, mas no momento certo, sem dependências. Isso para quê? Para se dedicar às tarefas evolutivas específicas da sua consciência. Tá? Aqueles componentes que permanecem a vida inteira junto com os componentes do seu grupo restrito, familiar, nuclear, ficou codependente dos componentes desta família. Não saiu para uma sociedade mais ampla, formando outra família, do lado profissional, os grupos, né, profissionais, sociais, formando uma dupla evolutiva, né, procurando realmente fazer algo mais do que seria feito só no grupo nuclear. A expansão de consciência, ajudar a todos e ao máximo possível. Agora aqui a gente pode partir para aconselhamentos, tá? E estamos trazendo aqui um estudo de caso sobre mãe ausente e pai alcoólico, ok? Vamos ver como foi colocado esse estudo de caso. Há alguns anos, abre aspas, tá? Essa aluna. Há alguns anos, minha mãe saiu de casa. Fugiu com outro homem. Meu pai, desde então, começou a beber muito e a nos maltratar. Quem está contando aqui é o irmão mais velho, tá? Ele coloca que o pai maltratava ele e as irmãs dele, tá? E não a menina. Comecei achando que fosse que eu tenho um outro estudo de caso que é contado por uma pessoa do sexo feminino. Então, ele continua. Vejo que o clima e o ambiente em nossa casa estão muito ruins. Já pensei em sair de casa, mas a situação financeira não é boa. Isso o garoto falando.
Aí vem a pergunta: como posso melhorar meus pensamentos, né? PCNs, pensamentos, sentimentos, energias, e criar algo melhor, não só para mim, mas para todos? Esta é a pergunta. Então, a resposta dada foi a seguinte: quando você tiver o seu pé de meia, seu currículo, vá fazer a sua vida. Faça sacrifício durante uma temporada, mas fique livre dessa situação. Como você tem irmãs, se elas forem menores, você tem alguma ascendência sobre elas, sim. E elas são dependentes suas. Você não pode sair sem mais nem menos. Aí é o ponto que entra. Seria irresponsabilidade. Deixar um problema para outro. Continua na resposta. Se você deixar um desfalque para trás, isso serve para qualquer situação, tá? Vai criar um rombo lá na frente. Toda dissidência precisa, ao ser realizada, precisa que seja feita no momento que houver a limpeza. Limpe antes, para sair, para ser um dissidente. Senão depois vai ter que voltar e a situação está pior, está mais suja. Ok? A vida é desse jeito. A gente tem que sair limpo, ok? Sempre, em qualquer situação. A melhor coisa que você pode fazer agora, ainda dentro da resposta, é bancar o maduro, a pessoa experiente, que tem lógica daquilo que fala, para ter contato com o seu pai. Mostra que você está amadurecendo, que você quer acertar com calma, sem raiva, com energia positiva em cima dele. Trabalhe com as energias. Isso é o que todos nós devemos fazer. Quem consegue trabalhar as energias, tudo se torna menos complexo, menos difícil, porque você vai estar mais livre, sem o peso da serialidade em si. Então, mudar o conjunto de pensamentos, né, o holopensene, mudar o foco, tirar o foco do holopensene doméstico, né, dos pensamentos negativos, dos problemas que estão ali na casa, na família, e colocar foco na solução ou nas soluções e buscar o que fazer para realmente mudar essa situação. Uma pessoa que pensa positivo dentro de uma casa pode mudar tudo. E muda tudo com a força presencial dela. Força presencial é energia. E aí vem o processo interessante. Quando você sai do pessimismo, quando sai de uma situação tensa, que só vê problemas, e muda para a busca das possíveis soluções, além de você mudar seu padrão energético para um bem-estar de confiança, de otimismo, de esperança, ok? Os amparadores encostam, aparecem e dão o auxílio necessário, ok? O que se nota é que o pensene padrão, o mater pensene do pai, nesse caso, estava abafando, né, os componentes, quer dizer, os filhos, né? Isso é a gente pode fazer a referência aqui, a questão do filho com a mãe ausente, né? E o pai por ser alcoólico. Então, o pai tomou conta do pedaço no estilo dele. Ele manda nos filhos, tá? Manda nas filhas, tá? E o filho fica o quê? Totalmente abafado numa situação dessa. Então, nesse caso, o mater pensene do pai é um pensamento, né, chave, padrão de masmorra,
é um pensamento belicista, é um pensamento autocrata, é um pensamento manipulador, controlador. Ele passa a ser o algoz, o carrasco dentro de casa. E olha que, ao trazer esse estudo de caso, isso reflete em várias situações familiares. Quantos pais, considerados chefes de família, abafam a situação na casa, toma conta, controla pelo medo e passa para os demais componentes. Bom, vamos lá para um outro estudo de caso. Uma irmã com muita energia. Tá? Vamos ver isso aqui? Então, o estudo de caso é o seguinte. Ela fala, moro com a minha irmã. Observo certas características nela. Por exemplo, saúde perfeita, memória fantástica, muita afinidade com plantas, muita afinidade com os animais, tem uma grande facilidade para a aprendizagem. Enfim, ela é um aspersor, é um furacão, ela não para, né? Parece até um tipo de descarga elétrica nas mãos. Tá? Aí ela diz, eu quero dar para minha irmã, de presente, o livro Nossa Evolução, é o livro do Valdo Vieira, que está na editora Editares, tá? Pela Conscienciologia. E ela pergunta, o que o senhor acha, professor Valdo Vieira? E o Valdo responde, gostei, é uma boa iniciativa sua. Tá? Além de procurar conversar com ela sobre isso. Quem sabe se ela tem outras coisas além do que você falou. Busque e ajude. Perceba o que ela tem mais e aproveite os seus conhecimentos para mostrar para ela, para esclarecer para ela. Quem sabe se ela não desperta e se encontra em uma linha do conhecimento mais adaptável para a situação dela. Pelo jeito, uma pessoa dessa tem um potencial muito grande. Bom, agora estamos trazendo mais uma situação, é como se fosse um estudo de caso mesmo, mas com um dos estudantes, né, pesquisadores, que esteve fazendo todo um trabalho, um voluntariado na Conscienciologia, e chegou o momento que precisou voltar para casa. Então, ele disse, abre aspas, já tive contato com a Conscienciologia. Fui, inclusive, colaborador. Mas quando voltei para a minha cidade natal, os problemas começaram. Olha, esteve estudando, pesquisando, tudo, e voltou para a família. Então, acontece isso em qualquer grupo, em qualquer situação. Estou trazendo justamente por isso. A família estava dissolvida, tá? Havia uma consciência extrafísica tentando me forçar a ajudá-los. Há alguma coisa que eu possa fazer? Aí acrescenta, tenho receio de acidente de percurso. E a resposta dada pelo Valdo Vieira foi, você tem que parar com esse receio de acidente de percurso. Aí aqui a gente pode perguntar, por quê? Se você normalizar a sua vida, né? Se você se organizar, se você buscar disciplina no seu dia a dia, né? Você chegar a ter disciplina geral, né? Exteriorizar a energia, ou seja, trabalhar as energias, usar constantemente esse processo energético, né? O estado vibracional que a gente chama. Medo de quê? Esse medo é porque você está desorganizado, indisciplinado, tá? Não trabalha as energias
vem a insegurança, vem a incerteza, você fica perdido. Aí sim, por estar nesse padrão, vai atrair tudo que estiver afinizado com esse padrão. Desorganização, indisciplina, não sabe que rumo tomar, perdido no tempo e no espaço. Devemos ter isso como exemplo, tá? Para tudo. Como é que eu estou? Inseguro? Insatisfeito? Inquieto? Desconfiado? Pô, então, vou atrair isso. Aí sim pode acontecer acidente de percurso. Pegar a direção, né? Acidente, incidente, alguma coisa. Assalto. Muda isso. Se organiza, procure ficar disciplinado, tenha foco, se concentra no melhor. Sempre vai vir amparo para isso, fisicamente e extrafisicamente. O fluxo passa a ser outro. O canal energético é outro. A frequência é a melhor possível. Como é que você vai atrair coisas ruins? Não, não vai. Basta fazer isso. Então, a sua ferramenta principal é o trabalho energético constante, né? E o segundo instrumento é ter boa intenção para ajudar os outros. Não há evolução sem assistencialidade. Então, vamos priorizar, né, a assistência a todas as pessoas que dessa assistência precisam, como puder. Simplesmente isso. Essa intenção de ajudar está colaborando para o universo, dizendo, eu sou uma peça que quer ajudar. O universo lhe dá as ferramentas para que essa ajuda chegue a quem necessita. E você é o primeiro a ser beneficiado. Então, podemos refletir com relação a esse estudo de caso. O final ele coloca, reflita você. Você voltou e tem isso aí como uma possibilidade de ajudá-los. Ora, você foi preciso voltar. E se voltou, é porque lá precisa de você. Então, você está tendo a oportunidade de ajudar a todos os componentes da sua casa. Você voltou e não está sabendo interpretar o seu caso. Essa é a interpretação que devemos dar. Qual a minha contribuição com os componentes do meu núcleo familiar? Porque em qualquer grupo sempre tem quem precise de alguma coisa. Aí é onde está a oportunidade de chegar junto e ajudar. Ajudando, você recebe ajuda. Ok? É colocar dinheiro no banco, poupança, qualquer investimento que o banco te oferece. 1001 coisinhas. Tá bom? Mais ou menos isso. Aí vem um outro estudo de caso que é o seguinte, sem privacidade para estudar. Essa pessoa, trazendo o caso dela, informou que estava sem privacidade para ajudar, para estudar, tá? Inquieto. Olha bem o que é que ela traz. Ela diz o seguinte, abre aspas, meu marido está numa fila de transplante, presta atenção à situação, olha que coisa. Está numa fila de transplante. Com a medicação, ficou com a memória muito ruim. Eu chego a falar com ele a mesma coisa 5 vezes. Isso tem me sufocado, pois ele está muito repetitivo. Ele fica chateado comigo quando falo com ele. Eu quero um pouco de privacidade. Quero estudar um pouco, pesquisar, ouvir os vídeos instrutivos, fazer as minhas anotações, mas sou interrompida por ele a toda hora. Professor, acha que eu estou errada em querer ter um tempo para mim? Olha a resposta. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Ele diz, não, não está errado. Devemos sempre, sim, buscar encontrar condições para uma melhoria. Estudar, assistir, no caso, fazer assistência, tá? Dentro do processo evolutivo de cada um. Então, não está errado. Porém, ele, Valdo Vieira, diz, porém, eu acho que você precisa arranjar um jeito de os dois se saírem bem. Olha bem,
não é só a pessoa dizer, eu preciso de privacidade para estudar, que é ótimo, e abandonar a pessoa que está sendo, que tem necessidade de ajuda. Não. Procure o que você quer para você, que você acha que é o melhor, mas não deixe o outro abandonado. Encontre algo que também seja útil para ele, que ele não sinta a sua falta. Alguma coisa que substitua. Os dois têm que estarem bem. Uma coisa que seria boa é ouvir alguma coisa de headphone, né? Fone de cabeça, tá? Talvez isso possa ajudar. Mas tem que arranjar alguma coisa para ele ficar envolvido durante o período. Justamente para não perturbá-la. Não é só sair achando que a escolha de estudar, de melhorar em si, né, é suficiente para abandonar o assistido. E não é. É preciso substituir. E isso é o que há de melhor. Tá? Tem que estudar o problema por aí. Esse processo é realmente uma coisa difícil, porque parece com tantos outros. Mas aí é onde está a lucidez. Procure o que é melhor para si, mas não abandone os outros. Não deixe os outros desassistidos quando esses realmente precisam de sua assistência. Todas as consciências entram na família nuclear para sair dela evolutiva e cosmoeticamente. Sair, mas sair de maneira evolutiva, sair de maneira cosmoética. Muitos não entendem isso. Muitos acham que, por ter necessidade de sair para alcançar algo melhor, abandona, chuta o pau da barraca, como se fala, largando todo mundo. Não, não é bem isso. Resolva seu processo para, então, se tornar um dissidente evolutivo. Vamos para as considerações finais? Vamos lá. A família nuclear é a reunião de pessoas da humanidade mais próximas a você. A parentela acumulada em várias vidas acaba gerando as amizades raríssimas. E tanto se reencontrarem, né? O que acontece? Vai se tornando um amigo raro, né? Uma amizade raríssima. Então, a consciência lúcida, em certos contingenciamentos, dá mais atenção aos assistidos, além da parentela. Ou seja, não tente ajudar só aqueles que estão do seu lado. Isso aí é apenas o início. Amplie seu leque de assistencialidade. É aí onde está o X da questão para a prosperidade, para a sua melhoria evolutiva e estar apto para receber mais do universo, mais do cosmos. Às vezes, a pessoa nasce no núcleo familiar justamente para melhorar determinado traço de personalidade. E é a primeira a criticar o mesmo traço de família, sem procurar exemplificar o melhor. Ou seja, meu pai, minha mãe, meu irmão, porra, é isso, é aquilo, é autoritário, é belicista, é desorganizado, é indisciplinado. Ué, a pessoa está ali, já que está vendo isso, é para ajudar, então. Esclareça. Puxa para uma conscientização, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Continua esclarecendo. Seja uma consciência esclarecedora. Vai começar com os seus, na própria família nuclear. Ok? Bom, sair da família consciencial, quer dizer, sair da família nuclear, né, seu núcleo familiar inicial, e ir para a família consciencial evolutiva, tá? Constitui um segundo curso intermissivo. Ou seja,
Quando nós estamos na extrafiscalidade, aqueles que mais se interessam, é como aqui, aqueles que mais se interessam de passar por uma faculdade, de fazer um curso de nível superior. Tem que estudar lá bastante e tal para chegar, passar no vestibular e fazer um curso superior. Lá, para se fazer o curso intermissivo, entende? É preciso querer fazer por onde merecer, ampliar seus conhecimentos, sua assistencialidade, tá? Ter foco, ter objetivos. Aí sim, recebe o convite por mérito para participar do curso intermissivo. Tipo, uma faculdade aqui, só para você ter a noção de quem não está acostumado com isso. Então, veja o bônus evolutivo que você recebe quando você admite a sua família consciencial evolutiva. É aquela história. Sair do núcleo familiar inicial, né, a família nuclear, tá? Fazendo o melhor possível ali, sendo útil, prestativo, assistencial, compreensivo, para merecer formar uma família mais avançada, né? Uma família profissional, família social, família com uma dupla evolutiva, né? Porque é um ajudando o outro, assistindo o outro, é uma assistência mútua do processo evolutivo, com estudos, pesquisas, assistencialidade policármica, a base da tendo a base tendo como base a cosmoética, né? Fazendo uma assistência policármica, buscando a mega fraternidade, né? Sabendo usar seus veículos de manifestação aqui intrafisicamente, extrafisicamente, por meio da projeção consciente, trabalhando as energias, né? Contribuindo para a assistência de longo alcance por meio das energias, pensamento, sentimento, energias. Olha que pulo se dá numa própria existência. Às vezes falta só conhecimento, um alerta para a pessoa sair da mesmice, né? Sair da inércia e ter um pulo e dizer, eu consigo, eu posso. Ok? Então, a verdadeira família nuclear é a segunda família, ou seja, constituída a partir da dupla evolutiva, ou família duplológica. O seu lar é mais sério do que o lar dos seus pais, quanto à evolução consciencial, porque você passa a ter a responsabilidade na formação daquilo. A dos seus pais, eles é que tiveram a responsabilidade na formação daquele grupo. Está acompanhando o raciocínio? Então, dupla evolutiva. Encontrar um parceiro, uma parceira, né, que já entenda desse processo, que faça tudo de forma consciencial. Olha que ganho. É um avanço enorme. Faça da sua primeira família a última. Tá? Qual é a primeira família? A nuclear. Quando a gente diz assim, faça da sua primeira família a última, significa o seguinte: inicie nela, porque o início é nela, família nuclear. Mas se distancie dela, sem deixar de assistir ou de assistida. A primeira é a nuclear, enquanto a última é o grupo evolutivo. E aqui eu coloco a comunidade conscienciológica, cosmoética, internacional ou planetária. Bem, se a pessoa comete tolices com a família nuclear, compromete todas as famílias a que pertence. Portanto, a família consciencial é a maior, é a mais extensa e a mais relevante de todas no caminho da evolução. E aqui estamos trazendo a categoria de família mais importante para a consciência é a família consciencial. Quem chega aqui teve um grande avanço
no seu processo evolutivo. Ok, pessoal? Aqui nós vamos para a referência bibliográfica. Nós tiramos todo esse conteúdo de várias tertúlias, né, conversas proferidas ou até validadas por Valdo Vieira, tá? Em vídeos, em artigos, tá? E, principalmente, assim como foi a pesquisa do tema anterior, tá? Trouxemos em forma de estudo de caso e com respostas do professor Valdo Vieira, complementando pelo livro Léxico do Ortopensatas, volume 1 e 2, que é fenomenal, eu indico para todos aqueles que desejam autopesquisa. Portanto, aprofundem-se nas autopesquisas, conheçam-se. Gratidão às consciências intrafísicas e também às consciências extrafísicas. Muito grato e até a próxima semana.